Em primeiro lugar, muito obrigado pelos números aqui, desde a live até o vídeo pós-jogo, impressionante o que vocês fazem, né? Eu sabia que a hora que o Corinthians vivesse uma boa fase, né, e vem vivendo desde o ano passado, desde aquela recuperação incrível, os números eles seriam ainda maiores, né? Porque a gente viveu períodos difíceis, né? Momentos complicados e você sempre aqui comigo, então obrigado de coração. Inscreva-se no canal, é só o que eu peço para vocês, né? Se você já está inscrito, meu muito obrigado para ajudar a crescer esse produto independente aqui. A gente já passou a meta de 1 milhão de inscritos e vamos por mais ainda. Obrigado de coração. Gente, muitas repercussões, né, do título paulista, um título muito valorizado. Né, o presidente Augusto Melo conseguiu até fazer uma brincadeira lá com o Cauê lá do Café com Leite, do Timão lá, ele e a esposa Alana, a Alana é palmeirense, ele corintiano, ele tem um meme muito bacana, né, que depois de jogo do Corinthians ele abre a janela, né, canta uma musiquinha, e o Augusto foi lá às 5 da manhã em São Caetano gravar com ele. Depois ele foi no jogo aberto da Band lá, troquei uma ideia com ele rápida, né? Claro que nesse momento ele também está se valorizando, né? Usando a gestão dele, falando de toda a reestruturação que ele está fazendo, que não é fácil pela herança que recebeu das antigas gestões. Então tudo isso faz parte do jogo e realmente o Augusto deve ter tirado um peso gigantesco das costas, né? O processo político ainda continua, né? Pela questão do impeachment e tudo mais, mas quando você vê o resultado dentro de campo, né, fica um pouco mais complicado para os opositores, né? E o Augusto montou uma equipe, né, juntamente. Acho que quando ele escolhe o Fabinho Soldado, o Fabinho realmente monta uma equipe fantástica. Ele deu a entender, né, de que o Ramon Dias tem a confiança da diretoria, mas a gente sabe que isso vai até a página 2, né? Porque depende do resultado, da pressão da torcida. O fato é que o Ramon ganhou algumas sobrevidas desde as eliminações nas Copas ano passado, pré-Libertadores esse ano, mas sempre ele conseguiu se reinventar juntamente do Emiliano e é o que acontece agora. Então, nesse momento, o Ramon talvez viva a o status mais tranquilo dele no comando do Corinthians. Eu sei que ali na frente, se ele tomar uma pancada na Copa do Brasil, na própria Sul-Americana, a cobrança vai voltar, porque não adianta, né? O Corinthians é um clube com muita pressão por resultado, por desempenho, especialmente pela maneira como você encara o futebol, encara o jogo, e é isso que me deixa feliz e satisfeito, porque não é só um título. Esse título não veio por acaso. É um título reconhecidamente, inclusive pelos rivais, muito legítimo, muito merecido. O Corinthians, do início ao fim, foi a melhor equipe da competição. E na reta final, ele encaixa, ele encontra um jeito de jogar e o jeito, a maneira como joga a decisão contra o Palmeiras, indica algo maior. E é por isso que a gente já projeta um Campeonato Brasileiro que já tem o Bahia no domingo, fora de casa. E, obviamente, né, já começa com dificuldades. O Rogério Ceni faz um bom trabalho no Bahia. O Bahia tem o maior investimento da sua história nesse momento. Acho que o Bahia vai fazer campanha, não sei exatamente onde. E a grande questão é essa: o Corinthians provavelmente comemorou até tarde o título paulista de quinta para sexta. Os jogadores se reapresentaram na sexta-feira de tarde, já trabalharam, mas só para dar uma soltada, né, só o regenerativo. Vão trabalhar no sábado, embarca num avião e no domingo à noite já tem esse primeiro compromisso. Provavelmente o Ramon Dias vai fazer algumas preservações, né? Porque muitos jogadores atuaram no sacrifício, o próprio José Martínez revelou isso, o André Carrilho, jogadores que a gente viu, né, que jogaram pelas suas seleções na terça-feira, mas era uma decisão, era uma final, eles tinham que estar em campo. E o Rodrigo Garro nem se fala. Só para citar esses três, mas é provável que outros estejam também. Tudo bem que a maioria teve aqueles 11 dias ali de descanso entre o primeiro jogo da final e o segundo, os que não foram convocados. Então o Ramon vai trabalhar, vai fazer essa gestão física, porque depois já tem Sul-Americana na semana que vem, então, cara, é uma insanidade realmente. Então você tem que trabalhar com isso. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato que você não pode descuidar das primeiras rodadas. Porque daqui a pouco, eu fui campeão paulista, eu vou dar uma relaxada aqui, eu vou pensar na Sul-Americana, e aí quando você vê, passam 5, 6 rodadas e você vê, opa, tô lá em 18º, o que tá acontecendo? Não dá, não dá. E o Corinthians tá muito precavido, né? As entrevistas do Emiliano, especialmente, elas refletem isso, né? Não dá mais para passar aquele sufoco que passou no ano passado. Então, mesmo que haja um foco nas Copas, eu não sei se esse foco existe, porque eu acho que o Corinthians vai tratar bem todas as competições da maneira que conseguir.
Mesmo que daqui a pouco o brasileiro fique em segundo plano, em algum momento não dá para descuidar e não dá para viver o que viveu ano passado. E o elenco nem indica isso, muito pelo contrário. Eu quero dizer para vocês e confirmar o que eu já disse em outros momentos. O Corinthians, ele talvez porque não há um confronto direto nesse momento para a gente medir forças, talvez esteja atrás do Flamengo. O Flamengo, cara, é uma equipe que hoje joga um futebol no Carioca, que é onde a gente tem para avaliar, e na Supercopa, que foi o duelo lá contra o Botafogo, em que o Flamengo passeou, né, passou por cima. Mas o Flamengo reconhecidamente tem um excelente trabalho nas mãos do Felipe Luiz e um elenco absurdo, né, gente? As opções que tem o Flamengo hoje, com os já reconhecidos Arrascaeta, Bruno Henrique, Nico de la Cruz, toda a galera que a gente já conhece, né? Na lateral esquerda o Alexandro, na direita o Wesley, né? Hoje jogador de seleção, Léo Ortiz, Léo Pereira. Cara, é um puta time, um puta time. E assim, quando você vai para o banco de reserva, você tem Luiz Araújo, Gonçalo Plata, você tem Michael, muitas opções, muitas opções. Então, eu acho que o jeito de jogar, a qualidade do elenco faz com que o Flamengo seja o favorito a conquistar o Brasileirão. Não é que ele seja candidato ou esteja no bolo lá. Ele é o favorito. E não há outro time junto do Flamengo. Eu vejo muita gente colocando Flamengo e Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Galo. Não, para mim o Flamengo é soberano. Não que ele esteja muito distante dos demais, mas ele é o favorito. Se tem um favorito para ganhar o Brasileiro, por quê? Porque brasileiro é fôlego, gente. É manutenção, é elenco e tal, é Flamengo, tá? E aqui eu não tô querendo dizer que o Flamengo já ganhou ou vai ganhar. Favoritismo, as pessoas têm dificuldade de entender. Antes do jogo começar, da competição começar, você indicar aquele que tem mais chances, mais condições. O favorito neste momento é o Flamengo, tá bom? Agora, afora o Flamengo, eu acho que o Corinthians está no bolo, cara. No bolo dos candidatos. Existe uma diferença entre favorito e candidato. E aí eu cito, eu acho que o Palmeiras está nesse bolo, porque o Palmeiras não vai jogar para sempre, imagino eu, esse futebolzinho que está jogando. Tem muita gente que chegou agora e que precisa se reencontrar, o Abel precisa se reencontrar, então acho que o Palmeiras vai melhorar. O Cruzeiro, ele não aconteceu, não deu liga ainda, mas montou um elenco forte, contratou um treinador reconhecido, o Léo Jardim, lá o Leonardo Jardim, o português, né, que chegou em semifinal de Champions com o Mônaco, revelou o Mbappé, um cara conhecido na Europa, que chega para comandar o Cruzeiro e em poucos jogos ele foi eliminado do Mineiro, mas recém chegou. Então, com o tempo, talvez o Cruzeiro encaixe. O Atlético Mineiro termina muito bem o Campeonato Mineiro, jogando bem, e o Cuca, a gente sabe, né, é um técnico que, ainda mais no Galo, consegue fazer um grande trabalho e de novo, elenco para isso ele também tem. Então eu acho que o Galo, o Cruzeiro, o Palmeiras, o Inter, eu sei que a gente até, o Inter ele vive essa dicotomia, né, que a gente sempre fala do Inter como favorito e nos últimos anos até nem tanto, né, mas o Inter, cara, do Roger Machado, é um time que, ok, né? A referência que nós temos esse ano é o Gauchão, mas o ano passado ele já vinha bem. Então ele tem um bom elenco também e tem um bom trabalho nas mãos do Roger. Eu acho que o Inter pode incomodar nesse Brasileirão. De novo, como candidato. E aí você pode elencar aí, Palmeiras é mais candidato que o Inter, que o Cruzeiro, que o Galo, mas paramos por aí, tá? Não acho que o São Paulo, por exemplo, tenha fôlego para um brasileiro. Não acho. Não acho que um Grêmio tenha fôlego para um brasileiro. Não acho que um Fluminense, o Botafogo, tá me estranhando muito. Eu acho que em algum momento o John Textor vai começar a dar umas cartadas aí e vai reforçar esse time para o segundo semestre. Então eu acho que o Botafogo tá meio nesse bolo aí também. E o Corinthians tá aí, cara. E o Corinthians tá aí. O Corinthians tá nesse pacote aí de equipe, de elencos interessantes, competitivos, bem estruturados, que podem brigar. É que, assim, o calendário, ele vai te atrapalhar em algum momento, como atrapalhou ano passado. Então, a Sul-Americana, ela vai surgir no horizonte do Corinthians de novo para que o Corinthians vença o título. E o Paulista mostrou que essa equipe tá sabendo jogar mata-mata.
Finalmente, né? Depois das eliminações, nas Copas, aquela coisa toda, os jogos da pré-Libertadores que realmente deixaram uma imagem ruim, a maneira como o Corinthians encarou o Palmeiras nessas finais de Paulista me deu uma luz do tipo, é isso. Jogar mata-mata é isso. É sem o treinador inventar, é o time ideal e é os caras entenderem que ali é porrada, é pegada, é final, entendeu? Então isso me indica que o Corinthians em mata-mata pode sim ser muito forte. Até pela força do estádio, tudo que vocês já sabem, né? Isso na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E o brasileiro, cara, vai depender de como você administra essa questão física. Mas eu acho que tá no bolo sim. Tirando o Flamengo, que para mim é o favorito, o Corinthians está no bolo de todos os outros. Vamos lá, vamos para fechar esse vídeo, trazer informação aí sobre o Thales Magno, porque eu tava achando muito estranho o silêncio do Corinthians em relação a esse jogador, porque ele tinha um empréstimo, uma prorrogação de empréstimo praticamente encaminhada pela cláusula automática, mas precisava da liberação do New York City. De repente o Thales começou a ser menos utilizado pelo Ramon e eu pensei, poxa vida, tá tudo indicando que o Thales não vai ficar. Será que ele vai ficar? Será que não vai ficar? E aí o Fabinho Soldado, numa entrevista ao Meu Timão, disse que apenas questões burocráticas separam o anúncio, né, a permanência do Thales Magno como jogador, se for até o final do ano ou até o meio do ano que vem, né? Ele tem contrato só até 31 de julho, ele está emprestado, a opção de compra é muito alta, é 13 milhões de dólares, dá quase 80 milhões de reais, o Corinthians não vai pagar isso nesse momento pelo Thales Magno. Então o ideal para que ele fique, e ele já disse que quer ficar, e ele precisa de um registro importante, né, cara? Porque no início do Paulista, no momento em que vários jogadores estavam fora, em que o Ramon precisou rodar muita gente, o Thales foi o cara mais importante do time. Até o Yuri Alberto despontar e começar a fazer gols, o Thales Magno era o artilheiro do time. Então ele resolveu alguns jogos difíceis pro Corinthians, especialmente aquele da Ponte, por exemplo, num campo totalmente alagado, que ele faz o gol da vitória. Em outros momentos ele foi decisivo também. Então o Thales começa o ano como principal jogador do time. Depois ele vai perdendo um pouco de espaço, porque aí o Memphis já vai adquirindo o seu alto nível, o próprio Yuri Alberto. Então, assim, realmente o Thales Magno merece uma consideração. E o próprio Coronado também, tá? Que machuca na reta final, mas no início do campeonato era Thales e Coronado os caras que jogaram, assim, boa parte da competição. E quando a gente olha o campeonato como um todo, a gente tem que entender que o Corinthians teve um elenco aí para suportar a competição do início ao fim. Mas então o Thales deve permanecer, questão de tempo aí para o Corinthians anunciar a permanência do Thales. Só falta a liberação mesmo do New York City e isso deve acontecer nos próximos dias. Beleza? Para a gente fechar mesmo, né? Agora sim, eu ainda sigo impactado com o que fez Memphis Depay nessa decisão. Porque assim, o Hugo foi o cara mais celebrado e não teria como deixar de ser. A gente conseguiu, assim, a gente que eu falo, a narrativa da mídia, né, da crítica, na qual eu me incluo, porque muitas vezes... Então, se a gente não dá bola para alguns jogadores, muitas vezes realmente passa despercebido, né, o torcedor, não que o torcedor não enxergue, mas reverbera mais quando jornalistas, influenciadores, né, torcedores identificados, eles reconhecem algumas atuações. E eu fico muito feliz, né, que muita gente tenha reconhecido as atuações do Ranieri, do Mateuzinho, que foram caras que jogaram muito realmente nessa final. Agora me surpreendeu que o Memphis, para muitos, ele ficou marcado pelo lance de pisar na bola. Quando, na verdade, para mim, não é que isso tenha sido de menos, isso foi fantástico, tá? Foi fantástico porque é um lance que vai ficar marcado para a história, todo mundo vai lembrar desse lance. É comparável, sim, às embaixadinhas do Edilson, o mesmo número da camisa, o mesmo adversário, quase o mesmo tempo do jogo, a mesma confusão, mesmo campeonato, uma loucura. Então, o Edilson que entrou para a história do Corinthians naquele momento, por conta das embaixadinhas, faz com que o Memphis naquele momento também, porque eu falei isso no vídeo pós-jogo, foi uma vitória psicológica ali, de um grande jogador que entendeu o peso de uma decisão e que segurou o jogo naquele momento em que o Corinthians tinha um a menos e que precisava, como disse um amigo meu, cara, parece que ele ficou com a bola naquele canto do campo durante uma semana, a sensação foi essa. Agora eu vi muita gente dizendo que ele fez só isso. E cara, se você pegar os lances do Memphis no jogo, pelo amor de Deus, ele foi o dono da final. Ele, em termos técnicos, ele foi soberano. E o que ele faz na reta final da partida é o cara que
bota a bola embaixo do braço e diz: acabou o jogo. O que o Luxemburgo nos ensinou, e a gente obviamente, né, tem coisas a aprender com todo mundo, o Luxemburgo dizia: tem um momento do jogo em que você tem que furar a bola. Acabou, não tem mais jogo. E foi o que o Memphis fez. Ele provocou, ele segurou, ele chamou a falta, ele buscou algumas jogadas, ele deixou ali esperando o tempo passar, construindo uma manutenção de um resultado para o Corinthians ser campeão. Então, o Memphis tem a sua importância tremenda nesse título. E nem vem me falar de premiação, porque, gente, o Corinthians é campeão e o impacto e o benefício disso é muito maior do que uma premiação que vai para um jogador, que só iria para esse jogador por conta desse título e que era uma das condições para trazer um jogador desse nível e não tem como você abrir mão disso. O Memphis hoje ele representa muita coisa, então isso aí para mim de verdade é o de menos. Enquanto o Corinthians estiver ganhando títulos, ele participando do jogo, ele sendo importante e ele ganhando mais por isso, eu acho que se as metas estão aí para serem cumpridas e se ele cumprir todas as metas, o Corinthians vai estar no topo. Não vale a pena? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.